Bom dia! Hoje, dia 11/7/2025, nós estamos aqui para continuar os nossos estudos sobre dando valor à família no mundo empreendedor. E hoje com o subtema a importância de ser um exemplo de fé para a família. E hoje nós vamos trazer esse tema, compartilhar com vocês daquilo que o Senhor tem nos entregado a respeito desse tema, que é importantíssimo, como ser esse exemplo de fé na família. E eu vou fazer a leitura do versículo aqui na minha Bíblia, tá? Tá lá em Hebreus 12:14, que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha só, aqui na nossa palavra diz assim, no nosso devocional: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um versículo que é uma palavra que nos dá um direcionamento, e ao mesmo tempo nos traz algo muito claro, que não é simples, né? Esforcem-se, vai precisar de empenho nosso para a gente manter essa santidade, para que nós possamos ver ao Senhor. Porque em várias passagens bíblicas o Senhor traz isso com clareza para a gente, desse nível de santidade, que Ele não aceita qualquer coisa, que não é de qualquer jeito. E, e é uma missão, né? Uma determinação, é um pré-requisito para a gente ver ao Senhor. Santificação, se manter santo, se manter com fé, confiante, é desafiador. E dentro da nossa casa, como o nosso subtema diz, um exemplo de fé para a família é mais desafiador ainda, porque a família ela conhece os nossos defeitos. Então fica muito mais vulnerável ali um, um processo de acusação, de questionamento. Então é muito mais desafiador você demonstrar isso dentro do teu lar do que lá fora. Porque lá fora as pessoas, você se posiciona pode ter um posicionamento diferente lá fora e outro dentro de casa. Mas os de casa, aí é desafiador. Então, quando a gente ouve algo a respeito da pessoa, dos que estão dentro de casa, pode ter certeza que isso é muito verdade. É a forma como ela verdadeiramente é. E aqui é como se nós recebêssemos uma direção, uma ordenança do Senhor, porque a palavra chegou até você, a luz chegou até você. Então, você que tem que buscar a santificação na sua casa, mesmo que os seus ainda não busquem. E isso é importante a gente entender. Porque tem uma frase que diz assim: o primeiro que acorda salva toda a casa. É nesse sentido, o primeiro que encontrou a palavra, o primeiro que se deparou com a presença, que sabe o quanto Deus pode fazer, pode trazer para aquela família, né? Pode transformar no meio daquela família. Então, é você que vai ser esse canal ali. E sem esquecer que você é humana, vai ter seus momentos, né, de desafio, mas existe uma ordenança para você se esforçar para ser esse exemplo, de forma contínua, para que a tua família possa olhar para você e dizer assim: a gente tem alguém aqui de fé, alguém que realmente busca o Senhor verdadeiramente, alguém que se consagra, alguém que se esforça para manter a santificação. O que seria essa santificação? É a forma da sua conduta com todas as pessoas, não só dentro da sua casa, como nós estamos estudando sobre o mundo empreendedor, mas é dentro do teu negócio. E como é desafiador a gente manter o nosso réu primário, né? De verdade. Tem dia que você quer matar um,
mas não pode, não deve. Você é um exemplo, você é diferente, você é separada, você vai ter que administrar esses sentimentos, administrar a raiva, administrar, às vezes, a revolta, às vezes até o sentimento de injustiça, vai ter que ter uma autonomia para entregar para Deus. Não é simples, né? Mas é possível, porque o sentimento de injustiça, principalmente para quem é muito resolutivo e é justo com aquilo que trabalha, ou da forma que trabalha, quando praticam com a gente, é terrível. Gera uma revolta, um sentimento de injustiça, dizer, e aí, me prejudicou, o que vai acontecer com você? Qual vai ser a tua punição? E isso não cabe a nós, né? Então, é um processo de trabalho diário, diário. Então, se você consegue manter um nível de santificação e de fé dentro da sua casa, o mundo pode mandar o que mandar. Você vai com certeza tirar de letra, porque você está na tua base ali, você é fortalecida. Agora, quando você surge um desafio e dentro do seu lar você já desmorona, você já entrega os pontos de forma muito rápida, como que você vai ser fora, se dentro de casa você é assim, né? A palavra chegou para nós somos mulheres, nós que estamos aqui todas as manhãs aprendendo, recebendo do Senhor, cada dia um tijolinho, construir o nosso castelo, então nós precisamos fazer uso disso na hora dos desafios, né? Na hora dos desafios. Ai, Lúcia, então eu não quero mais saber para poder eu não para que isso não venha até a minha casa. Gente, independente, com preparo, sem preparo, com fé, sem fé, vai chegar. Nós passamos por desafio, a vida é assim, não tem jeito, é assim. Então, a forma como você se cuida, que você demonstra isso dentro do seu lar, a forma como você testemunha Cristo para as pessoas que estão dentro da sua casa, é o que faz a diferença aqui, nesse estudo de hoje. É digamos, uma mensagem central. Ser uma pessoa de fé não significa que nós vamos ser perfeitas, não é isso. Mas é provar, mostrar para as outras pessoas que você tem uma retaguarda, sabe? Que para muitas poderia estar num estado de desespero, mas você diz, não, eu confio no Deus que eu sirvo, eu confio nesse Deus que eu busco todos os dias ali, pontualmente. Eu confio nesse Deus. Então, dele vai vir o socorro, dele vai vir a provisão, dele vai vir a solução. Aquilo que não está nas minhas mãos para resolver, ele vai resolver. Não significa que o Senhor vai assumir toda a ação. Nós sabemos que dentro de qualquer processo, o que depende de mim e o que depende de você, o Senhor não vai fazer. Não vai fazer. Não adianta. O que é da ação humana é da ação humana. O que é da ação de Deus é da ação de Deus. Então, nós precisamos ter essa clareza e entregar realmente para o Senhor aquilo que nós não controlamos, porém, fazendo sempre a nossa parte. Fazendo a nossa parte. Para que nós possamos ter que testemunhar. Eu não sei se você já fizeram essa pergunta, né? Por que a gente passa por desafios dentro da nossa trajetória aqui na Terra? Mas nunca se esqueça, o Senhor não entrega a glória dele para ninguém. E ele precisa, muitas vezes, manifestar a glória dele através de uma determinada situação para que pessoas possam se render aos seus pés. Por isso que acontece o dia mal, por isso que acontece o desafio, para que ele consiga manifestar a sua glória e que nós possamos colocar ele no lugar que ele merece. E quando a pessoa está muito, ela se desconectou, né, do reino e ela está dando aquela volta no mundo, eu considero muito a vida do adolescente assim. Ele foi criado na palavra, quando ele chega uma fase da adolescência,
geralmente acontece isso, ele dá uma volta ali. Mas como ele sabe o caminho, né, tem os princípios, ele sempre volta. E às vezes o Senhor ele faz isso com a gente, para que nós possamos reconhecer, voltar, se posicionar. E é com um dia mau, que nem sempre só com uma pessoa indo lá na sua casa, te orientando, te lembrando, surte o efeito. Tem pessoas que precisam vivenciar determinadas experiências para se chegar ao Senhor. Tem gente que vem pelo amor, tem gente que vem pela dor, mas é necessário. Não é para a morte, mas é para um processo de aperfeiçoamento. Seguir a paz e a santificação não são apenas mandamentos para uma vida espiritual, mas princípios que devem guiar cada aspecto da nossa rotina. É desafiador você buscar santificação em todos os atos da sua vida. Imagina só, dentro das relações comerciais, por exemplo, você agir dentro desses princípios é desafiador, porque nós estamos num país de impostos altíssimos, nós estamos num país cheio de jeitinhos brasileiros, né? E várias outras situações que podem surgir. E às vezes você até perde a paciência, né, com algumas situações. São muito desafiadoras. Alguns clientes, eles nos testam mesmo, eles nos tiram do sério. Eu estava até comentando com as meninas numa situação que eu passei essa semana. Existem, a pessoa precisa do atendimento, né? Eu ofereci um recurso, e ela questionou assim, foi no YouTube, catou alguns vídeos lá, e trouxe um em específico para questionar o tratamento. Eu já tinha mandado todo um embasamento científico para ela, sobre o que nós estaremos fazendo. E assim, não sei se vocês já ouviram aquele ditado, com o mosquito engole o camelo. Pois é bem isso. Beber, fumar, não dormir, comer errado, isso não traz o adoecimento, mas apenas uma técnica, um recurso pode levar ela a uma piora. Aí é desafiador, né? Você vai ter que ter muita paciência para você trazer isso para a pessoa. Era sobre o ozônio. Eu disse, ó, o ozônio ele pode ser um recurso para você, mas ela não entendeu, ela acha que manter-se bebendo, manter-se fumando, manter-se alimentando errado, isso não mata. O que mata é o ozônio. Então, eu tive todo um trabalho ali, e é desafiador, porque você sabe o que você está fazendo, você não caiu de paraquedas dentro daquela terapia, né? São anos de estudo, de experiências de consultório, é um direcionamento que a gente buscou para oferecer ali, e aí a pessoa, enfim, e aí a gente pede paciência ao Senhor e trabalha um bom texto para responder com amor, para não sair da nossa razão, né? Não se perder. A verdadeira, a fé verdadeira, ela, quando ela manifesta, ela cria um ambiente de tranquilidade, mesmo em meio às tempestades. Isso eu tenho vivenciado aqui na minha casa. É, Algumas situações, elas costumam se repetir na nossa vida. Não sei se daí, aí do outro lado é da mesma forma. Só que, assim, quando elas se repetem, se você está dentro desse processo de crescimento e de evolução, você tem a chance e a possibilidade de agir diferente. E para mim é como se fosse um carimbo assim, ó, quando você age diferente, que você diz, eu mudei. Realmente algo aconteceu aqui diferente. Porque se fosse em outra época, eu estaria reagindo dessa forma. Então, ela vai se manifestar
a situação desafiadora vai se manifestar e você tem a possibilidade de agir diferente, principalmente porque tu já passou por aquilo e tu já sabe o desfecho final. Não, isso aqui leva para isso aqui. Agora eu vou reagir da melhor forma. Hoje eu já tenho um controle sobre isso, já tenho uma visão sobre isso, então eu não preciso agir da mesma forma, com desespero, com turbulência, com desarmonia do meu lado, porque não vai adiantar, não vai resolver. Então, esse nível de autonomia mediante as situações, de uma visão diferenciada das situações, e que eu acho que é um carimbo, assim, para você se avaliar e dizer assim, realmente, algo mudou dentro de mim. Que se fosse em outra época, talvez eu estivesse desesperada, talvez em outra época eu estaria entregando os pontos, enfim, mas mudou. E relacionado à nossa fé, à nossa confiança em Deus. E por que que mudou? Porque a tua conexão com o Pai mudou. Ela se tornou mais forte, mais verdadeira, mais alicerçada. Você sabe a quem recorrer. Ter Deus na vida é isso, gente. É saber para quem a gente vai recorrer, saber que a gente não está só aqui. E eu tenho uma proteção, eu tenho algo aqui, ó, que está comigo, que me protege, que me guarda. Que posso, 10.000 cairão do meu lado, eu não vou ser atingida. Eu vou estar escondida aí no esconderijo do Altíssimo. O Senhor vai me proteger. Eu tenho um anjo ao meu, que o Senhor delibera sobre ele para que ele venha me proteger, me guardar, sabe? É esse nível de fé que o Senhor espera da gente, de confiança. Isso veio por um acaso? Não, porque nós nem sabíamos que nós éramos filhas, a gente nem se reconhecia como filha, a gente nem sabia que esse recurso estava disponível. Foi depois que a gente começou a estudar o quê? A palavra. Isso começou a ser alicerçado, a base da nossa casa. Começou a ser a nosso alicerce de fé. Foi quando eu comecei a descobrir que eu sou, mediante o estudo e a leitura da palavra. Por isso que a gente não pode abandonar nunca, né? A palavra é um, um guia para nós, né? Um manual aí. Como empreendedores, é comum nós nos depararmos com momentos de ansiedade, medo e incerteza, mas quando nós mantemos os nossos olhos em Deus, mostramos à nossa família que a confiança nele é a base firme que sustenta tudo. É isso que nós acabamos de comentar. A fé, ela não só edifica a pessoa, não só edifica a Regina, não só edifica a Jane, ou a Luzane, ou a Rose, ou a Amanda, ou a Paula, mas ela constrói lares firmados na esperança e no amor. Olha quão profundo é isso. A fé, gente, é importante nós trabalharmos isso na cabeça dos nossos filhos sempre, sempre, sempre. Quando nós visualizarmos alguma situação que ele está inseguro, que ele tem, que surgiu o medo, é trazer a memória deles. Situações dentro da nossa família que já aconteceu e que nós lançamos mão da fé e que o Senhor cuidou de forma tão linda, tão preciosa, como Ele cuida de cada um de nós. E Ele sabe exatamente na hora que Ele tem que intervir. Se você entrega realmente, se você se conecta, Ele vem exatamente na hora. Não é nem antecipado e nem é atrasado. Ninguém aqui está atrasado na vida. Uma das verdades que a terapia me trouxe. Ninguém está atrasado na vida aqui, ninguém. Ah, mas está demorando muito. Não está. Todo mundo está dentro do tempo que era necessário de preparação, de conhecimento e de condições de administrar tudo aquilo. Talvez essa condição de administrar tudo aquilo que ainda está sendo aperfeiçoada, mas que não, você não está atrasado. A sua fé,
tem uma aplicação aqui. Reflita profundamente sobre como você tem demonstrado a sua fé diariamente, especialmente em situações desafiadoras. Busque a oportunidade de demonstrar paciência, integridade, sabendo que o seu exemplo é poderoso e é um testemunho no meio da sua família. Que os filhos, que os netos, que o esposo possa olhar para a gente, que as nossas irmãs, que a mãe, o pai possa olhar para a gente e sempre ter em nós uma pessoa de fé, uma pessoa que sabe quem é, a quem pertence e que não está só, que tem um Deus que vela por nós, que cuida de cada uma de nós. O nosso exercício prático é: reserve um tempo para orar pela sua família, compartilhando orar com a sua família, compartilhando um versículo que fale ao seu coração. Incentive a todos a expressarem como sentem a presença de Deus na rotina e como podem fortalecer juntos a fé no lar. Nós vamos fazer a nossa oração que está aqui no nosso devocional e depois abrimos espaço. Então, se você quiser participar, fique à vontade. Senhor Deus, obrigado por ser a nossa força e guia em todas as áreas da vida. Ajuda-me a ser um exemplo vivo da minha fé para a minha família, vivendo com paz e santidade. Fortalece o nosso lar, Senhor, para que possamos seguir teus caminhos juntos, confiando em Ti em todas as situações. Que o nosso testemunho seja um reflexo do Teu amor e graça, inspirando todos ao nosso redor a Te buscarem com fervor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir espaço agora para os nossos comentários.